é o que é a SECIS, a Secretaria Nacional de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social. Porque eu entendo que a gente deve primeiro situar uma questão dentro do contexto maior. Então, segurança alimentar, que é o tema que nós estamos tratando, está dentro da SECIS, dentro de um determinado eixo de atuação nosso. Nós trabalhamos fundamentalmente com 4 grandes eixos. Difusão de ciência e tecnologia, nós apoiamos feiras, eventos, a SPPC, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a Olimpíada de Matemática, tudo isso são atividades financiadas pela SECIS, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Um outro eixo é o de inclusão digital. Nesse eixo nós estruturamos de telecentros às cidades digitais, que é uma maneira de você incluir a população pela internet, pelas redes de comunicação. Se a população hoje não tem acesso a essa ferramenta, como é que ela se inclui? Como é que um jovem hoje faz pesquisa se ele não tem acesso à internet, não tem acesso à comunicação? Como é que você monta um comércio? Hoje tudo tem cartão. Se ele não tem acesso à internet, como é que ele vai montar um negócio qualquer hoje? Então isso virou uma dependência profunda. Se você não disponibilizar para a população esses meios, você tem um problema de limitação, inclusive de natureza econômica. O terceiro grande eixo que nós trabalhamos é o de pesquisas sociais e de assistividade. Nós acabamos de inaugurar, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, um parque, um centro de pesquisa e capacitação em energia fotovoltaica, procurando desenvolver tecnologia à base de energia solar para ir eliminando a dependência de tecnologias que não sejam renováveis, que sejam, por exemplo, combustíveis fósseis. Nesse centro nós estamos desenvolvendo também um ônibus movido a energia solar e um barco movido a energia solar. Porque o meu conceito de sustentabilidade é aquele que vai eliminando a dependência política, econômica e cultural. Então, à medida que eu não tenha um processo que vai eliminando essas dependências, eu não tenho uma sustentabilidade, porque eu dependo de algum processo, eu tenho uma dependência muito grande de algum processo. Também nesse campo nós temos pesquisa de assistividade, para atender cegos, mudos, cadeirantes, idosos. Nós temos hoje 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência de limitação. Então nós temos hoje em torno de 1.500 produtos já em protótipos para desenvolver, para incluir pessoas nessa questão, que vai desde avatar para dialogar em aeroportos com surdo, mudo em linguagem de Libra, a drones que vai orientar cegos na rua para evitar que ele bata em carro, atravesse rua, ou seja, coisa que o vale. A simples bengalas com sensor que indica onde tem poça d'água, por exemplo, para o cego não se complicar. Enfim, essa é uma outra linha de pesquisa e de ação da SECIS. E o quarto eixo nosso é de extensão tecnológica, que começa com segurança alimentar. Nós entendemos que sem segurança alimentar, uma sociedade não é sustentável. Esse é ponto de partida zero. O setor não chama primário por acaso, é porque você precisa primeiro resolver o problema da comida, do alimento, da segurança alimentar. O que implica, obviamente, cuidar também da obesidade, do tipo de produto. Mas isso é um debate que exatamente a rede vai estruturar e resolver. Então, dentro da extensão tecnológica, nós temos o projeto de segurança alimentar, nós temos os CVT, que são os Centros Vocacionais Tecnológicos, que dialoga com qualquer atividade, inclusive com de segurança alimentar, como é o que está sendo estruturado em parceria com a Unesp, exatamente voltado para essa questão, para capacitar, para orientar, para explicar como é que se faz segurança alimentar em bases sustentáveis. Também dentro desse programa, dentro desse quarto eixo, estão as cidades sustentáveis, que são arranjos tecnológicos que permitem que você viva numa cidade efetivamente sustentável. E também os PCTs, são os Parques de Ciência e Tecnologia com Inclusão Social, que na verdade não é um espaço físico apenas, é uma concepção
que envolve todo um conjunto de regiões onde você desenvolve desde incubadoras tecnológicas a atividade de meliponicultura, ovino-caprinocultura, de acordo com a vocação da região. Ou seja, você monta um ambiente de atividade econômica e tecnológica para incluir legiões e legiões de pessoas que estejam excluídas desse processo econômico e produtivo. Isso vai para abelha, isso vai para ovino-caprinocultura, isso vai para peixe, isso serve para qualquer coisa. Feiras comerciais para o produtor negociar diretamente com o consumidor, tudo isso está dentro de um PCDIS. É um parque de ciência e tecnologia com inclusão social. Isso é um outro arranjo que nós desenvolvemos, é um outro arranjo que nós trabalhamos. Então, de maneira geral, são esses os 4 grandes eixos que a CECIS trabalha. E como você pode ver, o tema que nós estamos tratando aqui nessa conferência da Unasul, de segurança alimentar, é um dos pontos centrais desse 4 eixo nosso de extensão tecnológica e de economia. A CECIS tem nessa matéria 3 grandes prioridades sobre segurança alimentar. A primeira delas é fortalecer e ampliar a rede da Unasul, né? Esse primeiro encontro, nós vamos dialogar, discutir com os demais parceiros para todo o Mercosul, estruturar a rede brasileira e estimular as redes nacionais, com autonomia de cada uma delas, mas em sistema de rede para que se evite duplicação de atividade e gastos desnecessários de recursos. Então nós precisamos otimizar os recursos, nós precisamos aprimorar a nossa gestão para que o recurso, que não é, obviamente, nunca é demais, possa ser gasto da maneira mais racional possível. O segundo grande objetivo é criar, por exemplo, um programa de segurança alimentar para indígenas. O Brasil tem 350 mil indígenas que vivem hoje à base de cestas básicas. O governo demarcou as terras, essas terras estão demarcadas, mas, lamentavelmente, boa parte dessa população vive à base de cestas básicas, o que é um vexame, o que é uma vergonha, que é preciso resolver. E um terceiro eixo nessa questão é criar um programa nacional de sementes crioulas, que são sementes originárias, primárias, para que o produtor possa colocar em campo e reproduzir. Quem está nos ouvindo certamente não sabe, mas uma semente híbrida, ela não reproduz. Na hora que você planta, que você quer plantar de novo aquilo, ela não reproduz, porque ela tem um hibridismo que leva à degeneração. Portanto, uma semente dessa ela não é sustentável, porque o produtor passa a depender eternamente de comprar todo ano aquela semente do fornecedor. Ou comprar ou esperar que o governo distribua. Se nenhuma das duas coisas acontecer, ele não vai produzir. Ao passo que com a semente crioula, ele vai passar a dispor da semente básica dele para ele mesmo produzir a sua semente, para ele mesmo produzir o seu alimento. E com isso você vai libertando a população dessa dependência econômica e política e, ao mesmo tempo, criando condições objetivas para ter segurança alimentar. Como você percebe, não há problema sem solução. Você tem que encarar as coisas como um desafio. É assim que eu vejo o mundo. Nós não temos um problema, nós temos desafios a superar. E esses são os eixos centrais na questão específica de segurança alimentar que a CECIS vai trabalhar esse ano.